Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira teleaula referente à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Aula 1, Sistemas de Informação, Conceitos e Princípios. Essa, portanto, é uma aula introdutória com o objetivo de destacar conceitos iniciais a respeito dos sistemas de informação dentro do contexto empresarial. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em gestão estratégica de marketing e também mestre em administração. Para mim, uma grande satisfação estar aqui, poder conduzir essa disciplina, trabalhar esses principais temas que nos ajudam a conectar a importância da tecnologia, dos sistemas de informação dentro do contexto organizacional. Destacando aí os objetivos da nossa aula de hoje, objetivos de aprendizagem. O conteúdo dessa disciplina, ela contribui para que possamos compreender os principais conceitos relacionados aos sistemas de informação e suas contribuições para a excelência operacional, o desenvolvimento de processos, produtos e serviços, além da qualidade na tomada de decisão gerencial. Portanto, os conceitos, os temas, as noções apresentadas referente aos sistemas de informação serão sempre direcionadas para que possamos avaliar e refletir sobre o desempenho das organizações, a qualidade no processo de tomada de decisão, são os objetivos principais do nosso conteúdo referente aqui à disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. Essa é a estrutura da disciplina, de modo geral. Então, o que esperar da disciplina de Sistemas de Informação? Justamente a composição, destacando conceitos e princípios referentes aos sistemas de informação. Isso será trabalhado na aula de hoje. Portanto, cada aula corresponde a uma unidade do nosso livro. Então, essa estrutura é a própria estrutura do livro, o livro de Sistema de Informação que você tem no seu ambiente virtual de aprendizagem. Na sua área restrita, vale a pena a leitura do material. Todo o conteúdo ele foi construído com base nessa bibliografia. Então, na primeira aula, na aula de hoje, trabalharemos conceitos e princípios dos sistemas de informação, a relação entre a perspectiva conceitual, o contexto das organizações e aspectos introdutórios a respeito desses temas. Na aula seguinte, referente à unidade 2, trabalharemos de maneira mais detalhada os sistemas empresariais, aqueles que são utilizados para que os gestores possam organizar seus recursos, desenvolver processos, avaliar rotinas e transações dentro das empresas. Na unidade 3, falaremos sobre comércio eletrônico, dando ênfase às plataformas digitais, às informações de mercado e às principais vantagens, benefícios e desafios da implementação de modelos de negócio nesse universo, compreendendo os negócios digitais. E na unidade 4, falaremos sobre gestão de sistemas de informação, dando ênfase na perspectiva gerencial, nas questões envolvendo segurança de dados, proteção de informações, são elementos fundamentais dentro dessa discussão sobre os sistemas de informação. Então, é uma aula que traz justamente uma disciplina que tem o objetivo de esclarecer conteúdos muito pertinentes e atuais dentro do ambiente empresarial, a importância das tecnologias com relação às atividades empresariais, a relevância e o impacto das tecnologias da informação dentro das estratégias gerenciais e na qualidade na tomada de decisão são alguns pontos importantes que você deve esperar do nosso conteúdo. E destacando propriamente a aula de hoje, então aqui essa estrutura refere-se à nossa primeira aula, trazendo os principais temas que serão trabalhados ao longo deste conteúdo. Então, no primeiro momento, falaremos sobre alguns conceitos, conceito de informação, conceito de sistemas, perspectivas relacionadas aos sistemas de informação, algumas classificações gerais a respeito dos sistemas e as suas aplicações dentro das empresas, dentro das organizações, colocando de uma maneira mais abrangente, e a importância da infraestrutura de tecnologia da informação, alguns componentes e recursos que são fundamentais diante desse contexto. Então, como eu já mencionei no início, essa é uma aula introdutória com o objetivo de destacar alguns conceitos e princípios que nos ajudam a compreender a importância dos sistemas de informação dentro do contexto organizacional. Sistemas de informação, conceitos e princípios. Primeiro bloco da nossa aula, trazendo conceitos introdutórios,
noções iniciais para que possamos compreender a relevância dessa abordagem sistêmica dentro do ambiente das organizações. Vamos colocar aí na tela. Primeiro ponto, destaco aqui um conceito mais abrangente a respeito daquilo que podemos definir como um sistema dentro da sua perspectiva mais conceitual. É claro que aqui é uma definição bem objetiva. Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que formam um todo unitário com objetivos específicos e que efetuam determinadas funções, né? Então, essa inter-relação entre as partes e o todo configura justamente, de maneira resumida, essa ideia, né, essa perspectiva conceitual a respeito dos sistemas, né, que foi uma perspectiva ao longo dos anos, inicialmente construída pela teoria geral dos sistemas, né, que pode ser entendida como uma forma de enxergar o conhecimento humano de maneira sistêmica e integrada em favor de um objetivo maior. Então, lá nos anos 50, anos 60 aproximadamente, os estudos da biologia, partindo desse biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, podemos dizer que esse personagem foi o pai, vamos dizer assim, da teoria geral dos sistemas. Dentro da sua área, dentro da biologia, ele trazia uma perspectiva sistêmica dentro da sua análise, considerando os elementos da natureza, os organismos vivos, como sendo sistemas que possuem subsistemas, que possuem interconexão entre as partes e o todo, trazendo, então, os principais elementos conceituais dentro dessa perspectiva da teoria geral dos sistemas. E toda essa abordagem, ela foi implementada em outros campos do conhecimento, até que essas analogias foram transferidas para a análise das organizações, entendendo que as empresas possuem seus processos, suas inter-relações com o ambiente externo, configurando assim todo esse ambiente organizacional dentro de uma perspectiva sistêmica. Então, a partir desses estudos, que a análise organizacional passa a utilizar essa perspectiva teórica, lembrando também que as teorias gerenciais ao longo dos anos foi se desenvolvendo, tendo em vista o desenvolvimento das indústrias. Então, você teve, no início do desenvolvimento da teoria geral da administração, toda uma perspectiva processual, considerando os processos dentro das indústrias, as atividades organizacionais. No longo prazo, ao longo do tempo, essa perspectiva foi se modificando. Então, a teoria comportamental passou também a se configurar como uma abordagem fundamental dentro das organizações, assim como toda a teoria estruturalista. E toda essa abordagem teórica, partindo desses elementos da teoria sistêmica, as empresas e os gestores começaram a desenvolver estudos tendo em vista o conjunto dessas teorias, trazendo assim uma teoria do ponto de vista mais complexo, mais sistêmica para a análise organizacional. Vamos voltar aqui para a tela. Então, você tem essa base, esse contexto mais teórico a respeito da origem da teoria de sistemas, né? Então, você teve as ciências naturais como precursora dessas abordagens e as ciências sociais, utilizando dessas ferramentas conceituais para estabelecer analogias e estruturar análises no ambiente organizacional. E dessa maneira, os principais conceitos que estão atrelados a essa perspectiva dos sistemas, né? Então, quando você tem um grupo de elementos interrelacionados, né, possuindo interação entre as partes e o todo, né? Todo sistema possui seus subsistemas, né? E são classificados como sistemas abertos e fechados. São os principais elementos conceituais da perspectiva dos sistemas que foram utilizados por diversas áreas do conhecimento e, especificamente, considerando o contexto e os estudos das organizações. E aqui você tem essa perspectiva colocada de maneira resumida. Então, os sistemas fechados, né, considerando aqueles sistemas que possuem um conjunto de partes e elementos e que não possuem uma conexão com o ambiente externo, né? Essa foi a análise inicial dos estudos, né? Vamos imaginar o funcionamento do próprio corpo humano. Se você for pensar no seu sistema digestório, sistema respiratório, você tem ali uma série de elementos que constituem os sistemas e que dependem de partes e de mecanismos que possam se desenvolver, trazendo assim um sistema fechado. Já os sistemas abertos
ao longo dos estudos dessa teoria, você começa a considerar as interações com o ambiente externo. Então, se pensarmos nas empresas e a sua relação com o ambiente organizacional, você tem, então, um sistema aberto. Então, a partir dessa perspectiva conceitual, que os principais elementos e abordagens foram trabalhadas na perspectiva do cenário organizacional. E aqui, essa é a visão principal que traremos como base para a condução, então, de todo o nosso conteúdo, pensando a empresa ou as organizações como sistemas que estabelecem troca de informações com o meio externo, né? Então, se pensarmos a empresa e seus processos internos, seus processos de entrada e processos de saída, todo o fluxo de movimentação de recursos e informações dentro desse sistema pode ser considerado, de certa maneira, como um sistema fechado. Ao mesmo tempo, uma empresa possui também as suas conexões com o meio ambiente, com as variáveis econômicas, com as tecnologias, com as instâncias governamentais, fornecedores, clientes. Então, o impacto desse ambiente externo sobre as empresas caracteriza também um sistema aberto. Então, é importante que os gestores e que você que está nos acompanhando tenha em vista justamente essa perspectiva. A ideia de todo o nosso conteúdo é trazer esse conceito de visão sistêmica, de integração, tendo em vista o ambiente organizacional e, sobretudo, as atividades empresariais dentro dessa nossa discussão. Mais um ponto que eu coloco aqui na tela. Então, a partir desse contexto, considerando, então, a contribuição dessa abordagem para o desenvolvimento das teorias gerenciais, nós temos, então, o conceito de sistema de informação. Pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que coletam, recuperam, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Então, você tem aqui uma definição detalhada a respeito de toda essa intersecção entre elementos de todo, entre os principais processos que ocorrem dentro das empresas, como, por exemplo, o apoio à tomada de decisão, a coordenação e o controle. São as principais finalidades, né, presentes aí na nossa definição. Os sistemas auxiliam os gestores e colaboradores na análise de problemas complexos, no desenvolvimento de metodologias de trabalho, inovações, processos organizacionais. Então, esse é o conceito mais detalhado, podemos dizer assim, a respeito dos sistemas de informação, que carrega na sua base conceitual toda a perspectiva estruturada dentro da teoria geral dos sistemas, trazendo essa aplicação para o campo das organizações, com a implementação de ferramentas, de tecnologias, de sistemas integrados de gestão. Cada vez mais essa abordagem, essa perspectiva, ela está presente no ambiente gerencial, conduzindo, importante para que os gestores possam conduzir cada vez mais os seus recursos, informações e processos dentro da sua organização. Mais um ponto que eu coloco aqui na tela, ainda complementando então essa perspectiva teórica, você tem os principais elementos de um sistema de informação, que são os dados, ou seja, os fatos brutos que necessitam de processamento, de análise, para que esses dados se tornem informações que precisam ser comparadas, sintetizadas e compreendidas, né? Informações que possam produzir algum significado dentro da sua organização, para que isso se torne um conhecimento aplicado dentro dos principais processos, né? Trazendo assim experiência, aprendizagem e desenvolvendo um processo de inteligência organizacional. Então, os dados e as informações são os elementos centrais para a produção de conhecimento dentro das organizações, né? Então, você tem aí o valor da informação como sendo um capital precioso dentro das empresas, né? A utilidade da informação, o impacto na tomada de decisão e na longevidade da sua empresa, né? Passa por uma análise detalhada a respeito das informações. E, por fim, o sucesso organizacional, ele se configura na relação entre pessoas, informações e tecnologia da informação. Ou seja, a informação, hoje em dia, refere-se a um capital precioso dentro das empresas, equiparando-se aos recursos de produção,
recursos materiais e recursos financeiros. Então, a informação é algo extremamente precioso, valioso dentro das empresas, por isso a importância em estudar essas abordagens e, sobretudo, as aplicações dos sistemas de informação. Conceitos e perspectivas em sistemas de informação. Algumas abordagens conceituais e perspectivas são fundamentais para que possamos avaliar justamente essa visão sistêmica a respeito das empresas, a respeito das organizações e a aplicação das diferentes tecnologias dentro do contexto empresarial. Vamos colocar aí na tela. Então, essa visão sistêmica, ela parte da análise do ambiente organizacional, situando, por exemplo, as organizações e aqui as empresas, o governo, os governos, né, a sociedade, ou seja, as formas de organização, sobretudo as empresas, estão inseridas dentro de um ambiente extremamente competitivo. Então, existe uma exigência por parte do mercado, fazendo com que as empresas consigam aprimorar cada vez mais seus processos, desenvolver tecnologias, e para isso é fundamental a interpretação, o controle das informações para que você consiga produzir conhecimento. Então, essa visão sistêmica, esse ambiente organizacional, é uma perspectiva que eu gostaria de destacar para que a gente consiga continuar a reflexão da nossa disciplina, de modo geral, né? Tendo justamente essa visão sistêmica a respeito dessa discussão. E aqui os principais elementos, né, de uma maneira mais detalhada, que constituem um sistema de informação. Então, o dado, considerado como registros primários, como fatos brutos, que são quantificáveis, precisam ser submetidos a um processamento de dados, e aqui as tecnologias, as plataformas, os sistemas de informação são fundamentais enquanto instrumento para que esses dados sejam processados, considerando o ambiente das organizações, o ambiente empresarial, né, tendo em vista esse contexto. Então, o dado, ele, a partir do momento em que ele é processado, em que você consegue produzir um comparativo, um significado, ele se torna uma informação que contém um contexto. Essa informação, submetida a processos de análise e de avaliação, e aqui entram as ferramentas metodológicas e as tecnologias da informação, para que isso possa ser muito bem avaliado e se transforme em conhecimento, em informação estruturada que possui validade e significado dentro das empresas. E dessa maneira, no longo prazo, a partir de procedimentos que envolvem síntese, aplicação prática, você começa a produzir, então, uma inteligência competitiva, ou seja, um conhecimento que é sistematizado e que é sintetizado, aplicado com base nas experiências, eles se tornam instrumentos para que você tenha um processo de inteligência organizacional. Então, essa estrutura, passando pela análise dos dados, das informações e a produção de conhecimento, são fatores essenciais dentro das organizações. Não é à toa que as empresas estão cada vez mais discutindo sobre gestão da informação, gestão do conhecimento, né? Cada vez mais isso são temas e discussões extremamente valorizadas dentro das organizações, e parte dessa visão, dessa compreensão a respeito das tecnologias e dos sistemas de informação. Mais um ponto que eu coloco aqui na tela refere-se, então, a um detalhamento referente a esse conceito, né? Então, professor, o que seria, de fato, um sistema de informação gerencial? Seria justamente o conjunto desses elementos. Então, se você consegue associar métodos de trabalho, processos, tecnologia, processamento de dados, análise de informação e estruturação do conhecimento, se você consegue trabalhar isso de maneira sistematizada, organizada, você tem, então, um sistema de informação gerencial. Então, é importante que essa visão seja destacada aqui nesse momento. Os principais elementos que constituem o sistema de informação. Então, dentre esses elementos, nós temos aqui, por exemplo, as metodologias de trabalho, como um Balance Scorecard, que é uma metodologia para análise de indicadores, o famoso BSC, uma análise SWOT, por exemplo, para que os gestores possam construir cenários e desenvolver um planejamento estratégico, avaliando pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, indicadores, pesquisa organizacional, construção de cenários, ou seja, são metodologias de gestão que estão inseridas dentro dessa definição de sistema de informação. Além disso, um sistema ele deve possuir
os seus dados, os seus registros de armazenamento, então dados a respeito dos seus clientes, dos seus fornecedores, das suas finanças, das suas compras, são informações inerentes aos processos organizacionais. E aqui processos operacionais, processos gerenciais, produção de conhecimento e inovação, busca por vantagem competitiva, então são elementos que de maneira conjunta vão constituindo um sistema de informação gerencial, as tecnologias, e aqui entram as tecnologias, os sistemas, os softwares propriamente dito, a infraestrutura de tecnologia associada aos elementos de gestão das informações, então a análise de relatórios, indicadores de desempenho. Então, o conjunto desses elementos constitui aquilo que podemos definir como sistema de informação gerencial. Então, é essa perspectiva, essa abrangência que é importante que seja destacado. E aqui, mais um infográfico que demonstra justamente uma organização, a sua conexão com o ambiente. Então, a organização inserida dentro de um sistema mais amplo, portanto, a organização como sendo um sistema aberto que possui uma conexão com fornecedores, né, clientes, acionistas, concorrentes, agências reguladoras e um sistema de informação que possa justamente processar dados de entrada, classificá-los, organizá-los, né, desenvolver métodos de cálculo para que as informações possam ser entregues e que você tenha um sistema de monitoramento, de feedback, de retroalimentação. Então, esse infográfico simboliza também a importância dos sistemas de informação, né? Além disso, existem algumas classificações que são importantes e o impacto da tecnologia nos processos de gestão. Então, qual a importância, professor, da tecnologia, dos sistemas no ambiente gerencial? Justamente, suporte às estratégias, decisões organizacionais, apoio na realização de tarefas e processos, garantindo maior eficiência, maior eficácia por meio da tecnologia, significativa redução de custos, melhoria na produtividade, são alguns benefícios da tecnologia implementada nos ambientes gerenciais, gestão de desempenho, análise de risco, comunicação integrada com os stakeholders, ou seja, os principais interessados, fornecedores, acionistas, agências reguladoras, consumidores, né, são aqueles que estão interessados no seu modelo de negócio, e busca por inovação e vantagem competitiva. São aí alguns elementos que nos ajudam a conectar a relevância da tecnologia e dos sistemas de informação dentro da atividade e todo o contexto das organizações. Classificação dos sistemas de informação. Eu trago nesse momento algumas classificações gerais, classificações abrangentes, que são importantes para que possamos compreender melhor algumas características e conceitos que estão relacionados aos sistemas de informação. Vamos colocar aqui na tela. Então, existem inúmeras categorias, isso vai depender muito da bibliografia que está sendo estudada, vai depender também da maneira com que a abordagem é colocada em determinados materiais, em determinadas áreas empresariais, mas, de modo geral, existem algumas categorias que definem os sistemas conforme a tecnologia empregada, com relação ao perfil do grupo de usuários e no que se refere à abrangência em relação aos processos. São categorias que, abaixo dessas categorias, existem outras classificações e aplicações de tecnologias e sistemas que são direcionados para a atividade empresarial. Então, dentro dessa primeira categoria, nós temos aí sistemas diversificados, então sistemas especializados, sistemas de rede de conhecimento, sistemas trabalhadores do conhecimento. Aqui entram sistemas e aplicativos que são utilizados em diversas áreas das organizações. Não necessariamente sistemas voltados para a gestão, mas sistemas que cumprem alguma função específica dentro de alguma atividade determinada. Por exemplo, sistemas que dão suporte para mapeamento de investimentos financeiros, por exemplo, ou sistemas que dão suporte à área médica dentro dos hospitais, que não necessariamente possui o objetivo de gestão, mas que contém elementos gerenciais na sua base. Sistemas de monitoramento para quem trabalha com empresas de segurança, por exemplo. Sistemas e aplicativos de criação, de design,
sistemas envolvendo inteligência artificial para atendimento de clientes, por exemplo. Então, são tecnologias diversificadas que são aí aplicadas em diversas áreas do conhecimento, considerando aí tecnologia da informação. Já a segunda categoria, a segunda e a terceira categoria são as que mais nos interessam, são as categorias voltadas aos sistemas empresariais. Então, você tem aqui, considerando o perfil de grupo de usuários, os sistemas gerenciais, os sistemas de informação gerencial, são sistemas que contribuem para a emissão de relatórios de nível tático, de nível intermediário. Sistema de processamento de transações são plataformas e aplicativos utilizados para transações, para efetivação de processos rotineiros de atividades do dia a dia, por exemplo, uma transação financeira ou uma solicitação de vendas. Sistema de apoio à decisão e sistema de apoio ao executivo, eles dão suporte para gestores de nível estratégico, diretores, presidentes, para construção de cenário, elaboração de mapas mentais e estruturação de gráficos, relatórios que possam contribuir para a projeção futura, para o desenvolvimento das estratégias empresariais. Então, você tem aí, abaixo dessas categorias, uma infinidade de tecnologias e aplicações que são utilizadas dentro dessa perspectiva. E aqui um exemplo, considerando um sistema integrado. Então, você tem aqui uma atividade de compra online, imagine um processo de compra no comércio eletrônico sendo realizado. Como é que funciona do ponto de vista sistêmico, em termos técnicos, dentro dos principais sistemas de informação? As informações de compra, elas são processadas pelos sistemas de processamento de transações, então esses dados são processados e armazenados num banco de dados estruturado, pode ser um servidor, pode ser um banco de dados na nuvem, vai depender da tecnologia. Então, o processamento bruto desses dados é feito por meio dos sistemas SPTs, E aqui, com base nessas informações, os sistemas de informação gerencial que emitem relatórios, que vão justamente sintetizar esses dados, são importantes para que os gestores possam avaliar um relatório, por exemplo, o ticket médio, produtos mais vendidos, itens mais procurados, Você vai extrair isso de sistemas de informação gerencial. E aqui, as informações que são estruturadas no longo prazo dentro da plataforma, considerando uma plataforma de e-commerce, que é o exemplo colocado aqui, você tem sistemas de suporte à decisão, oferecendo uma síntese analítica com relação a dados e informações que são extraídas do sistema, para que os gestores de nível estratégico possam tomar decisões de longo prazo, decisões que possam impactar diretamente na estratégia. Então, você tem aí a utilização integrada de diferentes sistemas, muitas vezes, esses sistemas eles são inseridos numa mesma plataforma, contendo aí um banco de dados e toda uma conexão dessas informações, beleza? E, terceiro ponto, a abrangência em relação aos processos. São sistemas que a gente vai detalhar nos conteúdos posteriores, Então, sistemas de planejamento de recursos empresariais, conhecidos como ERP, são sistemas integrados, muito utilizado dentro das empresas. Sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, com o objetivo de trabalhar processos de suprimento, programação de produção, área logística. Sistemas de gestão do relacionamento com o cliente, o famoso CRM, implementado em diversas organizações com o objetivo de estreitar o relacionamento da empresa junto aos seus clientes e fornecedores, contendo o maior nível de informação a respeito dos seus clientes, E sistemas de gestão do conhecimento, plataformas conhecidas como plataformas BI, oferecendo gráficos, análise de cenário e informações fundamentais para a estruturação da inteligência competitiva dentro das organizações. Então, é fundamental que os sistemas possam ser trabalhados em diferentes setores, estruturados para que os produtos e serviços possam ser implementados e para que essas informações possam ser trabalhadas de maneira integrada dentre os departamentos e condições inseridas dentro das organizações. Então, são classificações abrangentes que nos ajudam a compreender algumas características, algumas funções e a importância de toda essa tecnologia e dos sistemas de informação dentro das organizações. Situação problema 1. Eu trago nesse momento uma situação
prática para que possamos, de maneira geral, associar todo esse conteúdo teórico e o dia a dia, a atividade do profissional, daquele gestor que muitas vezes se depara com problemas com relação à gestão das informações, a compreensão do seu próprio negócio por meio da análise de dados. Então, é um caso fictício que contém no nosso livro, que contém na nossa primeira unidade e que, de certa maneira, traz a oportunidade de estabelecermos essa reflexão. Vamos colocar aqui na tela. Então, a situação geradora de aprendizagem, que tem lá no seu primeiro capítulo do livro, refere-se à loja Coisas para Casa. Esse é o nome da loja. É uma loja conhecida como loja de R$ 1,99, a famosa loja de R$ 1,99. E dentro do seu escopo, né, o seu portfólio de produtos, a empresa trabalha com venda de utensílios domésticos, itens de limpeza, artigos de papelaria, né, artigos de beleza, aquela famosa loja de R$ 1,99. Imagine esse contexto. É uma empresa de caráter familiar, construída com base no investimento da aposentadoria do casal Carlos e Helena. Então, são as personagens aqui do nosso contexto. Então, esses empreendedores abriram a loja Coisas para Casa. Características da loja. Possui uma boa localização, então é uma loja física, bem localizada, na cidade, ali no contexto. E os gestores possuem um relacionamento, de certa maneira, amigável com fornecedores e clientes. Então, você tem aí um ponto positivo. No que se refere à diferenciação, variedade de produtos e preços são os aspectos diferenciais da loja, né? Aquilo que podemos apontar nesse sentido. No entanto, alguns problemas começaram a chamar a atenção. A empresa não possui um controle efetivo, ou seja, não utilizam nenhum sistema de informação, falta de controle, apresentando sérios problemas na gestão das informações. O sucesso da ocasião fez com que as duas filiais fossem abertas, no entanto, não suportaram o peso da crise e acabaram fechando suas portas, né? Continuando. Mesmo com a necessidade de fechar duas unidades, então eles chegaram a abrir duas unidades, mas tiveram que fechar. Esses empreendedores, o Carlos e a Helena, eles acreditam que podem atualizar-se no segmento, dar sequência ao negócio que tanto investiram. Então, o casal decidiu contratar uma empresa de consultoria, né? Imagine uma empresa chamada Fluxo Consultoria. Imagine que você é o principal consultor dessa empresa, né? Então, qual seria o grande objetivo dessa consultoria? Foco no reestabelecimento da própria loja e fazer com que eles compreendam a relevância dos sistemas de informação. Então, esse é o contexto da nossa situação. É um contexto, obviamente, fictício, mas que, de maneira geral, contribui para que possamos, muitas vezes, analisar a realidade, e são situações que ocorrem no dia a dia. Muitas empresas acabam deixando a desejar em termos de controle, em termos de planejamento. O controle das informações são atividades essenciais para que a empresa consiga monitorar seus processos, avaliar seus indicadores, compreender a relação entre faturamento e performance de vendas. E muitas vezes as empresas acabam deixando esses dados dispersos, com uma carência em termos analíticos, e isso acaba ocasionando problemas sérios dentro das organizações. Então, coloque-se na condição de consultor. Quais seriam as sugestões que você colocaria para o casal Carlos e Helena, tendo em vista todo esse contexto? Vamos colocar aí o desafio. Peço que você comente aí no nosso chat questões sobre esse case. Então, você, enquanto membro consultor da empresa, Fluxo Consultoria, qual é o desafio? Deixar claro para os proprietários o valor da informação, né, a importância da informação, o papel do gestor, vantagens e principais classificações dos sistemas para que a empresa possa conduzir melhor o seu processo de gestão e, assim, suportar as atividades, né, eventuais que as empresas acabam se deparando. Então, dentro da minha interpretação, coloque aí também no chat a sua interpretação. Quais seriam os pontos iniciais? A gente pode destacar aqui para pensarmos nesse desafio. Então, vamos lá. Primeiro ponto, gestão do negócio e valor da informação. É importante que você, enquanto consultor, possa deixar claro qual é o papel do gestor, né?
em compreender as necessidades do negócio. O gestor ele deve ser o primeiro a entender de fato o seu negócio. E pelo visto, o próprio casal não compreende exatamente as informações necessárias. Então, desenvolver pesquisa, levantar informações, estruturar minimamente um planejamento e sistemas de controle dessas informações deve ser o primeiro passo. Isso deve partir dos gestores. E a sugestão, em termos de investimento, em alguns sistemas de informação, se for o caso, né? Então, um controle comercial e um controle de processos deve ser implementado. Controle com relação à área de compras e suprimentos, para que a empresa possa conduzir melhor as suas negociações com os seus fornecedores, por exemplo. Um sistema de gestão de relacionamento com os clientes, para que você consiga compreender hábitos de consumo, características do seu consumidor e, sobretudo, controle financeiro e orçamentário, para que a empresa possa conduzir ali a sua gestão financeira da melhor maneira possível. Então, são aspectos básicos, essenciais para qualquer organização, né? O controle orçamentário, o controle financeiro, o controle dos processos. E muitas vezes é necessário a implementação de planilhas de controle, de sistemas de informação, para que você consiga monitorar adequadamente os principais indicadores e as principais informações que são produzidas diariamente dentro da sua organização. Mais um ponto que eu coloco aqui na tela. Então, seriam aí pontos iniciais. E, por fim, destacar para esses empreendedores quais são as vantagens de um sistema de informação. Então, que tipo de vantagem a loja pode se beneficiar? Otimização de tempo, redução de custos, melhoria na gestão dos processos e dos recursos, integração das informações entre os setores. Então, uma informação que pode ser importante lá no meu faturamento vai impactar na minha estrutura financeira e orçamentária, na minha área de suprimentos. Isso contribui para que os gestores consigam definir melhor as suas prioridades de investimentos, prioridades de compra de produtos, né? O auxílio no desenvolvimento das estratégias, melhoria na gestão da comunicação e, sobretudo, suporte na tomada de decisão e na resolução dos principais problemas dentro da organização. Então, são apenas algumas sugestões a título de exemplo para que possamos destacar a importância dos sistemas de informação dentro da atividade gerencial dentro das organizações. Atividade de interação número 1. Eu trago nesse momento uma breve reflexão, uma oportunidade para que você possa enviar suas perguntas, suas dúvidas. E lembrando que no segundo momento da nossa aula, no final da aula, vou fazer uma dinâmica na plataforma do Kahoot. Então, você vai poder utilizar o seu celular, participar de um quiz. O número do PIN já está rodando aí no nosso chat. Então, eu peço que você participe também, contribua aí do nosso conteúdo. Vamos colocar aí na tela. Então, pequenos negócios devem investir em sistemas de informação? Sim ou não? Se sim, quais são os departamentos que devem ser priorizados? Vou deixar aí um minutinho na tela para que você possa responder e enviar a sua resposta no nosso chat. É sempre importante a sua participação. Volto logo na sequência.
Vamos lá, retornando aqui, tivemos algumas contribuições. Paulo de Cascavel, obrigado aí ao Paulo de Cascavel que fez a sua contribuição. Ele coloca controle de estoque efetivo, controle sobre giro dos produtos mais vendidos e markup real. Parabéns aí o Paulo de Cascavel, trouxe algumas questões técnicas e que realmente são importantes, considerando aí pequenos negócios. É fundamental que uma pequena empresa tenha controle de seu estoque, tenha o controle a respeito do giro desses produtos, né, e que possa trabalhar suas estratégias de precificação. Parabéns aí o Paulo de Cascavel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente tem alguma outra pergunta. Acho que não. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode ir mandando em nosso chat, conforme a nossa próxima etapa, nossa próxima atividade, eu respondo todas as perguntas, se for o caso. E lembrando que na segunda etapa da nossa aula, final da aula, a gente vai fazer a dinâmica na plataforma do Kahoot, então são 5 perguntas, é um quiz, e que traz, de certa maneira, uma revisão de todo esse conteúdo, então desde já agradeço a sua participação. Sistemas empresariais, gestão, estratégia e suporte. Neste momento, eu destaco aqui algumas características a respeito dos principais sistemas empresariais. São classificações abrangentes e que comportam uma infinidade de sistemas e tecnologias que são extremamente importantes dentro das organizações. Vamos colocar aqui na tela. Categorias gerais dentro dessa perspectiva dos sistemas empresariais. Então, são categorias que classificam sistemas em sistemas de gestão, que dão suporte à gestão das empresas, ao controle, à dinâmica gerencial. São sistemas que oferecem também suporte para o desenvolvimento de estratégias, com projeções de cenário, com análise gráfica, né? E suporte às atividades, de modo geral, né? Essa são as funções, podemos dizer assim, de todos esses sistemas. E aqui, sistemas de informação gerencial, conhecido como SIGs, são sistemas importantes para a emissão de relatórios, utilizados por gestores de nível intermediário, sistemas de processamento de transações, utilizados nas atividades rotineiras, no dia a dia das empresas, processando as principais transações, sistemas de apoio à decisão e apoio ao executivo, que oferecem suporte para a tomada de decisão. Então, são classificações abrangentes que nos ajudam a compreender a importância de cada um desses sistemas, a relevância dessas tecnologias para que as empresas consigam monitorar melhor as suas informações e implementar processos e controle gerencial e oferecendo também suporte para que os gestores consigam desenvolver e conduzir um planejamento estratégico, uma análise de cenário e estruturando assim todas as dimensões dentro de uma organização. Vamos destacar aqui na tela, então, um contexto mais abrangente a respeito desses sistemas. Então, você tem aqui, dentro de um contexto histórico, que eu vou colocar o desenvolvimento desses sistemas. Então, nos anos 60, aqui a gente faz um recorte pós-Segunda Guerra, né? Então, você tem ali os anos 50 e anos 60 como períodos em que as empresas se expandiram muito, o setor industrial começa a se aquecer, né, dentro de um período pós-guerra e, consequentemente, a exigência, a demanda por parte das organizações, né, por parte de todo o ambiente, passa a exigir, por parte do gestor, um processamento de transações mais automatizado, né? Com o avanço também da tecnologia nesse período, foram criados os primeiros sistemas de processamento de transações, eram sistemas utilizados por administradores de nível operacional, sistemas com base em infraestrutura de tecnologia com registro de transações de rotina e atividades básicas dentro das empresas, então, processamento de pedidos de vendas, movimentação de estoques, folha de pagamento, né, entre outras atividades que muitas vezes começaram por um controle manual, depois por sistemas analógicos, né, que isso foi se desenvolvendo e chega nos anos 70, com a expansão da tecnologia, você já tem a presença dos sistemas de informação gerencial, né, que passa a atender, com base nas informações dos sistemas de transações, essas informações
passaram a ser sintetizadas em relatórios e extraídas para atender os gestores de nível intermediário, de nível tático, né? Então, a emissão de relatórios que passaram a contribuir para a análise do desempenho organizacional, informações sintetizadas em relatórios analíticos, com o objetivo de trabalhar projeções de cenário, né? Análise de cenário, projeções, monitoramento de informações no curto prazo dentro das organizações. Então, foi um período de muito crescimento em termos de atividade industrial e empresarial e abordagens teóricas dentro da administração, e todas essas metodologias e perspectivas foram sendo trabalhadas por meio dessas tecnologias e implementadas nas rotinas, nas atividades das empresas, fazendo com que as informações circulassem dentro de uma perspectiva muito mais abrangente e que as empresas pudessem monitorar cada vez mais a sua eficiência e o seu desempenho operacional. Mais um ponto aqui na tela. Continuando essa abordagem histórica, esse percurso histórico, podemos dizer assim, já nos anos 80, você já tem aí uma tecnologia mais avançada, um processo de globalização que fez com que as empresas passassem a negociar dentro do mercado internacional. Então, a exigência por parte de processamento de dados e informações do ponto de vista externo passou a ser muito grande e se cria, então, nos anos 80, os sistemas de apoio às decisões, né, que passaram a auxiliar gestores de nível médio e estratégico com decisões não tão rotineiras. Então, esses sistemas foram importantes como plataformas de construção de modelos mentais para análise de dados, né? Então, são sistemas que utilizam registros dos outros sistemas, dos sistemas de transação e dos relatórios emitidos nos sistemas gerenciais, né? Além das informações externas. Então, informações como, por exemplo, o valor das ações, preço dos concorrentes, né? Questões que estão colocadas no ambiente externo, passaram a ser consideradas também nos relatórios analíticos para que os gestores de nível estratégico pudessem projetar cenários, né, e desenvolver um processo mais assertivo de tomada de decisão. E esses sistemas foram evoluindo, chegando nos anos 90, os sistemas de apoio ao executivo, trazendo outras ferramentas, outras tecnologias, contribuições com relação à tecnologia digital. Então, nos anos 90, você já tem aí a presença da internet, mais especificamente, mais forte, vamos dizer assim, nos Estados Unidos e na Europa, e chegando no Brasil nos anos 80. E são tecnologias que ofereceram suporte para o nível mais alto, para o nível estratégico das organizações, contendo, então, incorporação de dados externos, informações sumarizadas, classificação de dados e informações críticas, para que os gestores pudessem avaliar suas decisões, desenvolver análise de tendência e projeções. Então, são sistemas utilizados dentro desse suporte a nível estratégico. E isso foi sendo implementado pelas plataformas e tecnologias. Então, você tem aí a ideia de sistema integrado, né? São sistemas, geralmente, hoje em dia, você encontra uma única plataforma contendo sistemas de gestão, transação e suporte às decisões, né? Então, você tem aqui os SPTs, que dão suporte para os relatórios gerenciais, que vão oferecer informações para os sistemas de apoio à decisão. Então, você tem aí o esquema que nos ajuda a traduzir a importância de todas essas tecnologias, a sua evolução histórica dentro desse contexto e o seu impacto dentro da atividade gerencial. E o último ponto que eu destaco aqui nesse momento é justamente a relação entre a estrutura organizacional e os sistemas de informação. Então, se você avaliar a empresa dentro dessa analogia, que é a pirâmide, né? Então, nós temos aí a pirâmide que representa a empresa. Se dividirmos em 3 partes essa pirâmide, você tem a parte de baixo, a base, são as operações de apoio, as atividades rotineiras, e nessa base as empresas necessitam de sistemas de processamento de transações, que serão fundamentais para a operação de rotina e as atividades transacionais dentro de uma empresa. As atividades intermediárias são fundamentais a utilização dos sistemas de informação gerencial, que vão oferecer suporte para o nível estratégico e vão extrair informações
dos níveis operacionais e, por fim, no topo da pirâmide, você tem aí os diretores, os presidentes que precisam de suporte às decisões e suporte ao executivo, dando um apoio às estratégias, buscando assim vantagem competitiva. Então, para cada nível dentro da estrutura organizacional, você tem uma série de demandas em termos de informação, uma série de demandas em termos de tomada de decisão, e essas plataformas, esses sistemas são fundamentais enquanto constituição de toda essa infraestrutura, considerando as tecnologias e a atividade gerencial. Tecnologia da informação nas organizações. Eu trago nesse momento alguns elementos que são importantes e que constituem uma infraestrutura básica de tecnologia da informação dentro das organizações. Vamos colocar aqui na tela. Uma primeira definição, uma infraestrutura básica de TI, de tecnologia da informação nas organizações, é composta por diferentes elementos: hardware, software, tecnologia de gerenciamento de dados, tecnologias de redes e comunicação e serviços de tecnologia. Então, você tem aí a definição a respeito de toda uma infraestrutura de base que as organizações precisam atualmente para implementar minimamente um sistema de informação. Então, colocado de maneira linear, você tem aí os hardwares, que são os componentes, os softwares são os aplicativos, os sistemas, tecnologia de gerenciamento de dados, né, banco de dados, sistemas de armazenamento nas nuvens, por exemplo, tecnologia de redes e comunicação, toda a parte de conectividade, serviços de tecnologia e especialistas, né? Na área de TI, hoje em dia você tem um setor de tecnologia da informação extremamente aquecido, profissionais que se especializam em plataformas, linguagem de programação, desenvolvimento de softwares, entre outras profissões relacionadas à tecnologia da informação, são profissionais extremamente requisitados pelas empresas. Afinal de contas, todo negócio acaba sendo dependente de algum tipo de tecnologia, por mais que você seja, por exemplo, um microempreendedor, você vai precisar de um sistema de rede de comunicação, você vai precisar de internet, minimamente de um notebook. Então, toda infraestrutura, todo o dimensionamento da tecnologia da informação é fundamental para que você possa investir corretamente e aproveitar esses recursos da melhor maneira possível dentro do seu modelo de gestão. Voltando aqui para a tela. Então, basicamente, nós temos aqui essa infraestrutura de tecnologia e algumas definições, né, que nos ajudam a detalhar cada um desses pontos, né? Então, os hardwares são as peças, hardware é toda a estrutura física, são os componentes eletrônicos que movimentam e armazenam dados. Exemplo, computadores, monitores, servidores, laptop, placa de vídeo e impressora. São exemplos de periféricos, né, de componentes que são aí caracterizados como hardwares. E são importantes, eles estão presentes dentro das empresas, né, e muitas vezes demandam aí investimentos dentro das organizações. Por outro lado, existem também os softwares, são os programas de computador, são os aplicativos. Os softwares fornecem as instruções para o funcionamento dos hardwares, então é como se fosse o cérebro dos equipamentos, né, os softwares, e os hardwares seriam as extremidades, vamos dizer assim, os braços, as pernas, né? Então você tem aí um conjunto que se complementam, os hardwares e os softwares, né? Além disso, você tem aqui os softwares operacionais e os aplicativos, são categorias de sistemas, né? Então você tem o Windows, Unix, o Linux como exemplos de sistemas operacionais e os aplicativos, que são comandos e instruções, Microsoft Office, planilhas eletrônicas, assim como os aplicativos para aparelho celular. Então, você tem aí, minimamente, componentes importantes dentro de uma estrutura de TI. Além disso, todo um sistema de redes, computadores e seus periféricos conectados, né, com o propósito de troca de dados. Então, esse é o conceito de redes, né, periféricos conectados, né, computadores e periféricos conectados, com o propósito de troca de dados. Então, você tem aí mais um elemento importante dentro da infraestrutura de tecnologia, fio telefônico, rede Wi-Fi, redes locais, né?
área de trabalho, site corporativo, intranet, Bluetooth, videoconferência, são exemplos de mecanismos de conectividade e elementos que são fundamentais dentro das organizações. Então, minimamente, uma empresa necessita corretamente dimensionar quais são os itens necessários, que tipo de tecnologia deve ser implementada para a melhoria das atividades e dos processos dentro da organização. E o último elemento que eu coloco aqui refere-se ao banco de dados. Banco de dados pode ser definido como um conjunto de arquivos relacionados entre si. Um banco de dados contém registros sobre pessoas, clientes, fornecedores, colaboradores, sobre lugares, né? Mapeamento de GPS, por exemplo, informações a respeito de um determinado local que você está pesquisando, e coisas, né? Elementos, objetos. Então, você tem dentro de uma empresa controle de estoque, controle de embalagem, informações a respeito dos seus recursos, da sua área de compras. Então, você tem aí um conjunto de arquivos que serve como fonte de informação estratégica para as organizações, né? O banco de dados é uma estrutura de armazenamento. Pensando em um sistema integrado, um banco de dados ele oferece a possibilidade de armazenar informações e pulverizar essas informações em diferentes áreas dentro de uma organização, considerando aí departamentos de suprimentos, finanças, vendas, marketing, pesquisa, gestão de pessoas e produção. Então, o banco de dados ele é capaz de armazenar informações que podem ser disseminadas e compartilhadas em diferentes setores dentro de uma organização. Então, minimamente, um gestor ele precisa compreender qual é a infraestrutura necessária para a organização dos seus processos, para a implementação dos seus projetos, para que toda essa tecnologia possa ser bem aproveitada e inserida dentro da atividade gerencial. Gestão e tecnologia da informação. Eu trago nesse momento algumas conexões entre a tecnologia e os seus impactos dentro da atividade gerencial. Vamos colocar aqui na tela. Então, a tecnologia ela está cada vez mais inserida no ambiente de negócios. As empresas necessitam das tecnologias como fonte de gestão de informações, né? As tecnologias são importantes para garantir rapidez, agilidade nos processos, precisão, segurança de dados. Esse é um dos pontos mais críticos hoje em dia, considerando aí plataformas digitais, a questão da segurança, né? E as tecnologias são importantes em todos os níveis de uma organização, desde o seu nível operacional, passando pelos níveis intermediários, gerenciais, até os níveis estratégicos dentro da organização. E você tem aqui mais um esquema que demonstra justamente a relação entre as dimensões dentro de uma organização. Então, o nível de gerenciamento operacional, que você tem aqui na base, os processos de base, que geralmente são sustentados por informações estruturadas, onde você tem o processo de tomada de decisão pautado em informações do dia a dia, na rotina ali da sua empresa. Essas informações, elas vão servir de base para o gerenciamento de nível intermediário ou nível tático, onde você tem informações não tão estruturadas, que vão exigir um processo de decisão mais analítico, né? Informações que deverão ser utilizadas na base operacional, mas que também vão sustentar o nível estratégico. E no topo, você tem aqui informações não estruturadas que vão demandar uma análise muito mais crítica, síntese, comparações, para que você consiga caracterizar essas informações e desenvolver, muitas vezes, estratégias, construção de cenário e planejamento dentro da sua organização. Então, uma tecnologia da informação, a tecnologia da informação, a TI, ela surgiu da necessidade de se estabelecer estratégias e instrumentos de captação, organização, interpretação e uso das informações. Conforme a gente demonstrou em todo esse percurso, né, as tecnologias, elas foram incorporadas às atividades produtivas, às atividades gerenciais, com o intuito justamente de
organizar melhor as informações, oferecer suporte para que as empresas possam dimensionar corretamente os seus resultados, avaliar os seus indicadores e construir o modelo de gestão pautado no gerenciamento das informações. Mais um ponto que eu coloco na tela. Então, você tem aí algumas reflexões que são importantes ao considerar a implementação das tecnologias dentro da atividade gerencial. Então, soluções tecnológicas versus custo operacional são condições que precisam ser constantemente avaliadas pelos gestores, né? Isso implica uma análise crítica a respeito do planejamento e de todo o dimensionamento dos equipamentos de tecnologia que serão necessários para a utilização dentro da sua empresa. Afinal de contas, são itens que demandam custos, que demandam manutenção. É preciso pensar de uma maneira muito bem detalhada. E a questão da escalabilidade. Quando você implementa um sistema, uma tecnologia dentro da sua empresa, é importante que você leve em consideração o fator escalabilidade, ou seja, qual a capacidade de expansão do meu sistema em termos de infraestrutura, de armazenamento, de componentes, né? Considerando que a minha empresa pode crescer, então eu preciso avaliar essa condição. E nesse sentido, quais são as vantagens dos sistemas dentro das empresas? Redução de custos no longo prazo. A utilização correta das informações pode oferecer muitas vezes oportunidade de redução de custos operacionais e gerenciais. Um sistema ele contribui para que você consiga aprimorar o gerenciamento de dados, de informação e, consequentemente, produzir conhecimento dentro da sua empresa. Um sistema é importante como fonte de gestão do relacionamento para que você consiga trabalhar de maneira mais direta com seus clientes, com seus consumidores, com parceiros, fornecedores, né? Além disso, fundamental no monitoramento e no desempenho produtivo, para que você consiga controlar seus níveis de produtividade, seus recursos, né? E, de modo geral, melhoria no processo de tomada de decisão. São aí elementos importantes que nos ajudam a caracterizar os sistemas de informação, que nos ajudam a enfatizar a sua relevância dentro das rotinas administrativas e, de modo geral, na atividade empresarial. Retornando aqui para a tela, mais um ponto para finalizarmos essa discussão refere-se à terceirização de serviços de tecnologia, aos processos de outsourcing. Os recursos de TI devem ser adquiridos? Devem ser desenvolvidos na própria empresa ou comprados de fornecedor? É claro que isso vai depender da estratégia da sua empresa, do nível de investimento que a sua empresa é capaz de realizar e das necessidades em termos de tecnologia que a sua organização precisa. Então, exemplos de terceirização, aquilo que muitas vezes você contrata para implementar na sua empresa: manutenção de sistemas, desenvolvimento de software, contratação de empresas que hospedam ou desenvolvem website, segurança de dados, armazenamento de dados, são exemplos, né, de processo de terceirização. E, por fim, toda essa conexão entre tecnologia da informação e sistemas de informação. Então, aqui fica muito evidente as diferenças conceituais. Então, o sistema de informação, conforme já mencionado, ele se refere a um conjunto de métodos, processos e tecnologia que está inserida dentro desse conceito. Então, dentro do conceito de sistema, você tem a infraestrutura de tecnologia, né? Os hardwares, os softwares, os sistemas de processamento de dados e informações, os procedimentos operacionais, procedimentos gerenciais, né? E toda a interface com os principais usuários, que geralmente são gestores ou colaboradores. Então, você tem aí a relação entre sistema de informação, enquanto um conceito mais abrangente, um conceito que leva em consideração diferentes elementos e perspectivas, e a importância da tecnologia da informação dentro do ambiente empresarial. Situação problema 2. Dando continuidade à nossa reflexão a respeito do case que contém no nosso primeiro capítulo do livro, com relação à loja Coisas para Casa, alguns parâmetros para que possamos complementar, então, a nossa discussão. Vamos colocar aqui na tela. Então, relembrando, no nosso case, loja Coisas para Casa é a empresa em questão, a conhecida como loja de R$ 1,99, que possui no seu escopo, no seu portfólio, produtos como utensílios domésticos, itens de limpeza, artigos de papelaria, né? E é uma empresa familiar construída
com base nos investimentos dos empreendedores Carlos e Helena, né? Então, qual o desafio desse nosso case, né? Dentro do primeiro diagnóstico, percebemos que é preciso implementar planilhas de controle, sistemas de informação dentro da organização da empresa em si. E dentro da etapa de diagnóstico, você, enquanto consultor, identificou alguns problemas, né? Ou seja, foi colocado em evidência que os proprietários não conhecem o seu negócio, ou seja, as informações detalhadas, eles não possuem essas informações, possuem apenas dados dispersos e sem o controle efetivo. Então, não existe um controle de nota fiscal, não existe um controle de estoque, não há um processo estratégico de compras, não existe um detalhamento a respeito sobre os clientes, né? Ou seja, isso acabou ocasionando a quebra de 2 filiais. Então, a preocupação com o descontrole da loja e as várias falhas no cotidiano trouxe à tona a relevância em se pensar em novas abordagens, em novas perspectivas dentro da empresa, né? Exemplos de problemas que foram diagnosticados: falta de informação com relação ao estoque de produtos, então a empresa não tinha o controle de estoque, ou seja, isso vai impactar na compra e vai impactar na venda. E muitas vezes o cliente acaba saindo sem a informação necessária, então o cliente chega na loja, pergunta se tem algum produto e, de repente, aquele produto não existe. Então, são situações, obviamente, dentro do nosso caso aqui fictício, mas que muitas vezes coincidem com a nossa prática, com o nosso dia a dia profissional. Muitas vezes as empresas acabam deixando a desejar em termos de controle de estoque, controle de compras, muitas vezes até mesmo controle financeiro das suas operações, e isso faz com que a empresa não perceba, de repente, onde ela está perdendo dinheiro, quais são os processos que apresentam problemas e quais são as situações que devem ser melhoradas, né, dentro das empresas. Então, quais são as soluções que podemos destacar? Vamos colocar aí na tela. Então, coloque-se como membro consultor da empresa de consultoria, a Fluxo Consultoria, para que você possa deixar claro para os proprietários da loja a importância da informação, o papel do gestor e os principais sistemas que podem ser aí sugeridos dentro dessa empresa. Então, nós temos aqui, por exemplo, é importante fazer uma análise do investimento em infraestrutura que é necessário. Então, qual é o nível de investimento que essa pequena loja ela tem para investir em infraestrutura de TI, por exemplo? Então, sistemas, planilhas financeiras, né, softwares financeiros, software que possa controlar a venda, os suprimentos e a relação com seus clientes. Minimamente, são softwares necessários, então planilhas ou sistemas que possam ser focados para pequenos negócios, banco de dados e redes de comunicação que sejam efetivas, implementação de sistemas interconectados e sistemas de pagamento, ampliando assim a sua forma de receber faturamento, né? Além de todo o monitoramento periódico que a empresa deve trabalhar, então monitoramento diário das vendas, semanal, mensal, das compras, da estrutura financeira. Minimamente, os empreendedores eles precisam trabalhar nessa frente de atuação. E por fim, pensando aí numa estrutura de sistema de informação para a loja, coisas para casa, você tem aqui computadores, smartphone, redes de comunicação fixa e móvel e um sistema de pagamento, pode ser uma solução interessante. Sistemas de processamento de transações e sistemas de informação para que essa empresa possa conduzir melhor o seu processo comercial, a sua finança, as suas finanças, o seu contato com o cliente. Existem hoje em dia aplicativos grátis ou aplicativos muito acessíveis para as empresas de pequeno porte. Gestão dessas informações, então, desenvolver metodologias para monitoramento, controle, então, definir periodicidade de controle das informações, analisar o desempenho a cada semana, a cada mês. É uma maneira de conduzir metodologicamente e implementar isso de maneira integrada com a tecnologia da informação e procedimentos, né? Cadastro de clientes, cadastro de produtos, fornecedores, planilhas e indicadores de desempenho, são algumas sugestões que podemos destacar aqui para os nossos empreendedores. Então, apenas a título de reflexão, esse case, obviamente fictício, que contém no nosso material, ele traz à tona algumas condições e alguns elementos que muitas vezes acontecem no dia a dia, na prática profissional, evidenciando assim a importância dos sistemas, da tecnologia dentro da atividade gerencial. Tentamos absorver melhor os conceitos e revisar alguns conteúdos referente aí ao nosso material
e é tudo aquilo que foi proposto na nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Recapitulando, eu trago nesse momento aspectos finais a respeito do nosso conteúdo, né? Trazendo aí a estrutura de toda a temática que foi extraída da nossa aula de hoje. Vamos colocar aí na tela. Então, essa foi a interpretação da unidade 1 do nosso material, conceitos e princípios referentes aos sistemas de informação, trazendo as noções de informação e o conceito de sistema como sendo a base dos conteúdos da aula de hoje, perspectivas referentes aos sistemas de informação ao longo de toda a trajetória histórica, como os sistemas foram se constituindo e implementados dentro do cenário organizacional, algumas classificações que contribuem para que possamos analisar diferentes sistemas em diferentes situações em termos de estrutura de informação e tomada de decisão dentro das empresas e, por fim, aspectos gerais a respeito de toda a infraestrutura de tecnologia importante dentro das organizações, né? Então, essa foi uma aula, como eu já mencionei, introdutória, com o objetivo de esclarecer conceitos iniciais que são fundamentais dentro da análise empresarial, considerando aí cada vez mais o investimento por parte das organizações em termos de infraestrutura de sistemas e tecnologia da informação, ok? Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima.